Então, nesta lição, nós vamos olhar as horas do dia, os dias da semana, os nomes do ano. Então, bastante sobre datas e horas e esse tipo de coisa nesta lição. Então, vamos lá. Eu criei no Google Docs uma tabela que vai estar disponível no Udemy para vocês baixarem, olharem e ter como referência. Então, vamos abrir aqui Google Docs. Então, aqui nós temos as horas do dia. Então, eu vou falar os nomes e como falar esses números no inglês. Começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essas são as horas, né, de um relógio. 1 hora. 1. E aí, então essas são as horas. Mas no português, quando você fala sobre tempo, né, sobre horas, você fala hora, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. No inglês temos uma palavra que usamos também. E essa palavra é, vou escrever aqui em cima, o'clock, ou apóstrofe clock. Literalmente, isso significa of the clock, ou do relógio. É uma expressão muito antiga, mas é o que usamos. Então, quando falamos 1 hora, falamos 1 o'clock. Quando falamos 2 horas, falamos 2 o'clock. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock and 12 o'clock. E pronto, assim são. Para os dias e os meses, é um pouco diferente do português, porque no inglês essas palavras aqui são nomes dos dias e dos meses. Portanto, são maiúsculo, sempre. Tá? Isso é importante. E isso é importante na gramática, que vamos falar daqui a pouco. Então, mas os dias, né? A pronúncia. Primeiro, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora, os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, né? Bem tranquilo. Mas no inglês. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, descer um pouquinho, October, November, December. Esses são os meses. E aí, anos é um número bem grande, né? Mas agora estamos no 2016. No inglês, nós temos um padrão com números grandes, né? Que tem 3 ou 4 ou mais dígitos, né? Nós falamos em pares. Então, eu não falo 2016 quando estou falando sobre ano. Eu posso, né? 2016. E tá certo, não tá errado de forma alguma. Mas nosso costume não é de falar assim. Então, vocês podem falar 2016, que seria o ano mesmo. Mas nós, americanos, não vamos falar assim. Nós vamos falar 2016. Entendeu? Dividimos em pares. Então, 20, né? 20, 16. É literalmente o que falamos. 20, 16. Ou, no inglês, 2016. O próximo, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ou se for falar bastante rápido, né? Você fala 2023, 2024, 2025, 2026 e etc, né? 2027. Essa é a maneira que falamos essas palavras no inglês. Aí, o único ponto que eu queria fazer de gramática, né, nesta lição é sobre essas palavras, né? Os dias e os meses. Os dias, igual eu falei antes, são nomes. E no inglês,
você não coloca artigo antes de um nome. Ou seja, no português você fala a segunda, né? A segunda-feira. No inglês, e aí a tradução daquilo seria the Monday, né? Porque estamos olhando aqui. The Monday, porque temos um A. Mas no inglês não fazemos isso. Esse A não existe no inglês. Porque com nomes nunca usamos the. Ou seja, o correto seria simplesmente o dia. Vou te dar uma sentença aqui embaixo para vocês verem como é que é. Mas deixa eu colocar aqui. Dica para poder lembrar das coisas. Ou seja, essa aqui é a dica, né, que eu estou dando. Não usa the com essas palavras e também com meses. Não usamos the. Não vai, tá? Aí a sentença simples seria: eu vou tirar soneca no domingo. Aí no inglês, né? Tradução literal. I will tirar soneca, né? Como você fala isso? Take a nap. Take a nap. É a nossa expressão para isso. No, on the Sunday. Essa seria o literal, né? Aqui seria a tradução literal. Mas, igual falei, Sunday é um nome. Nunca usamos the. Aí simplesmente delete. Delete. Aí simplesmente deleta. I will take a nap on Sunday. Perfeito.